Aleluia, glórias a Deus. Ele é fiel em todo tempo, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, que bênção, louvado seja o seu nome para sempre. Queridos, vamos refletir hoje em Eclesiastes, iniciando a reflexão desse livro, Eclesiastes de 1 a 4, e eu proponho aos irmãos abrirem as suas Bíblias no capítulo 1 de Eclesiastes. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11, e depois do capítulo 3, no versículo 1 a 15. Eu vou ler um versículo, os irmãos, o seguinte, assim, vamos até o fim. Diz a palavra de Deus: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O que foi é o que há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Agora vamos para o capítulo de número 3. Eu vou ler o primeiro versículo e nós vamos até o 15. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Versículo 15, leiamos todos juntos. O que é, já foi. Amém, Senhor, louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, para ensinar e aprender o Teu querer, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Vamos refletir nesses textos maravilhosos da palavra de Deus. Esse homem que escreveu esse texto, nós o identificamos
logo no versículo 12, quando ele diz: eu, pregador, venho sendo rei de Israel. E quando no versículo 1 está mencionado a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, o rei que reinou Israel, filho de Davi, é Salomão. Salomão, portanto, escreveu esse livro. E essa palavra, Eclesiastes, que vem dessa mesma raiz de eclésia, de assembleia, também originou do grego a palavra igreja, a congregação, aquele que é o arauto da assembleia, aquele que prega para a assembleia. E, na verdade, lá em Números 10, 7, essa palavra é usada, aquele que toca a trombeta para convocar a assembleia. O indivíduo que também é o porta-voz na assembleia de uma determinada mensagem, o arauto da palavra, aquele que prega para as pessoas, através de sermão ou sermões. Assim, essa é a pregação definitiva, a pregação, como nós falávamos e já temos dito, de tirar o fôlego, né? E quando nós lemos, nós ficamos embasbacados diante daquilo que esse homem constata, justamente ele, né, o maior de todos, pelo menos em termos de realizações humanas até aquela época, que fez a maior obra do seu tempo, a gigantesca obra do templo de Jerusalém, grandes obras em todos os lugares de Israel. Ele foi o que sobrepujou a todos em sabedoria, escreveu muitos livros, teve conhecimento, ciência. Ele era um sábio do ponto de vista humano, as pessoas iam para ouvir também a sua sabedoria humana, o seu conhecimento sobre ciência, sobre engenharia, sobre organização do trabalho, sobre liderança. Esse homem sobrepujou a todos em grandeza, em domínios, estendeu Israel a todas as fronteiras, praticamente as fronteiras prometidas bíblicas. Esse homem, ele experimentou o desvio, experimentou estar longe daqueles caminhos previstos por Deus, e assim ele enveredou pelos prazeres sexuais, como ele menciona, está escrito na palavra de Deus. Ele fala sobre, no versículo 8 do capítulo 2, mulheres e mulheres, desfrutou de todas as artes, das belas artes, da poesia, das esculturas, das pinturas, como está escrito no versículo 8, cantores e cantoras. Ele desfrutou de tudo aquilo que o seu tempo podia lhe propiciar. Ele tinha muita prata, muito ouro, muitos servos, muitas pessoas que o serviam, pessoas com muita qualidade naquilo que realizavam, que faziam. Ele comandava grandes exércitos, uma grande nação, a maior exuberância de Israel na história. Ele enveredou pelo caminho da estultícia também, da loucura. Alguns começam a especular das alucinações, de se distanciar, de meramente estar com os pés firmados. Mas ele fala que, apesar de tudo isso, não se sabe realmente o que ele fez, né? Talvez trazendo para os dias de hoje, seriam as alucinações das drogas nos dias de hoje. Mas ele se enveredou pelo excesso do vinho, pelo vinho. E ele diz que, apesar de tudo isso, ele guardou a sabedoria humana. É aquela história que muitos falam, socialmente, fazendo tudo de uma forma social. Todas as coisas que ele fez, ele tentou manter essa sabedoria, e assim ele enveredou pelo conhecimento, acúmulo de conhecimento. O homem, para ser considerado o mais sábio de todos mesmo, pelos ímpios, não só uma sabedoria espiritual, mas também uma sabedoria humana. E ele teve, portanto, uma fama que os reis e rainhas de longe, de outros continentes, viajavam muito para vê-lo, para ouvi-lo. E ele presenciou tantas coisas, viu as opressões, os opressores, o clamor
dos oprimidos, entendeu a razão por que muitas pessoas trabalham tanto, por que muitas pessoas procuram tanta sabedoria, tantas realizações, e compreendeu que muito disso se deve à inveja que o homem tem, e por isso ele quer ser maior do que os outros, melhor do que os outros, muitas vezes ficando sozinho, porque assim ele pensa que vai conseguir realizar todos os seus intentos, e na solidão, tanto do casamento, mesmo sendo casado, como de um reino, mesmo sendo o governante de tantas pessoas, ele se isola e procura realizar sozinho todos os seus projetos, para não se desviar daquilo que traçou e conseguir efetivar todo o seu querer e tudo aquilo que ele próprio quer. Em suma, Salomão conclui que tudo aquilo que estava à vista de um homem, de um humano, ele sobrepujou e fez mais do que todos os outros homens. Do ponto de vista da carne, do ponto de vista da sabedoria humana, da fama, da glória humana, tudo isso ele realizou e fez. E a conclusão que ele chega é que tudo isso é vaidade, tudo isso é limitado, tudo isso por si só mostrou frustração, não o realizou, não preencheu o vazio da sua alma, da sua vida. Tudo isso foi correr atrás do vento. Ele não alcançou algo de sólido, de concreto para a sua alma, para a sua vida espiritual. Mas ele deixa claro, a sabedoria é melhor do que a estutícia, é melhor do que a loucura, é melhor do que a ignorância. Claro, essas coisas que Deus colocou, e ele cita em versículos, ele vai falando, é o melhor que há realmente na terra para desfrutar nessa parte. E aí ele vai então falar do temor de Deus, vai dizer que o que importa é a centralidade de Deus na vida do homem, que nada disso é relevante, senão com Deus na vida. Mas ele menciona, sim, essas coisas que são dadas, sobretudo, como ele sintetiza, o comer, o beber, o desfrutar do bem do seu trabalho. Isso é algo de bom, dado por Deus, e que muitas vezes é perdido, porque o próprio Deus retira do homem e entrega para outro que serve a ele. Ele explica, ele faz todas essas menções, mas a conclusão inicial é de que o trabalho pelo trabalho, todas as conquistas e realizações por conquistas e realizações, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a arte, tudo isso é pura vaidade, se não for para a glória do nosso Deus. Quantos podem dizer amém? Ele então vai dizer, tem tempo para tudo. Nós lemos os versículos, tem tempo para tudo, o homem tem tempo, Deus deu tempo para nós, para que nós possamos realizar um propósito, mas não é o propósito meramente do homem. Claro, o homem vai ter que trabalhar, vai ter que se dotar de alguma sabedoria humana, vai poder desfrutar de bens dessa vida, ele vai poder fazer isso, mas ele, homem, tem que ter a consciência, a mulher tem que ter a consciência de que ele tem na vida um projeto dado por Deus, ele tem na vida um propósito dado por Deus, de maneira que nós podemos, em rápidas palavras, dizer que o tema da tese, da grande tese, da pregação definitiva de Salomão, é avaliar os benefícios, se é que existe, de viver e trabalhar. E claro, os benefícios existem, mas eles existem mais se esse viver e trabalhar e o prazer que o homem tem não for meramente para si, mas for para a glória de Deus. E o pecado certamente vai levar o homem para o buraco, porque apesar de tudo, todas as considerações que ele faz, aquele que serve a Deus usufrui bem e melhor todas as coisas que existem na terra e são dadas para o homem usufruir. Quantos podem dizer glória a Deus?
Sim, todo esforço humano separado de Deus, isto é, sem Deus, ninguém pode encontrar satisfação duradoura e significado. O significado que há na nossa vida é estarmos na presença de Deus, é termos a Deus na nossa vida. Sabemos que a alegria maior que há na vida vem de temer a Deus e de conhecê-lo. Esse é o maior prazer, o prazer inarredável, inquebrantável, que vamos ter e desfrutar não só agora, mas também em toda a eternidade. Quantos dizem glória a Deus? Essa é a bênção da nossa vida, e esse projeto precisa ser realizado, esse propósito precisa ser realizado, sabendo, isso está alertado na revista, que há uma providência que prevalece em nossa vida, desde antes de nosso nascimento até o momento de nossa morte. Deus está realizando o seu propósito, e nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para entender esse propósito e seguir esse propósito. As coisas vêm de Deus, tudo vem de Deus, tudo no tempo de Deus, e quando nós estamos na presença de Deus e servindo a Deus, nós vemos o sentido de tudo, mesmo no tempo das coisas ruins. E aí nós vemos a beleza, a formosura de todas as coisas. Incrivelmente, mesmo na morte, mesmo na partida dos entes queridos, mesmo na doença, mesmo na dor. E muitas vezes as pessoas não entendem quando o apóstolo Paulo fala da nossa esperança. Está em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens no conceito dos outros homens. Certamente, as pessoas olham para aqueles que servem a Deus, que renunciam, que se entregam, que não aceitam o pecado, a maldade, a malignidade, que observam os propósitos e os caminhos de Deus, que vivem uma vida servindo ao Senhor, e muitas pessoas dizem, são infelizes, mas não sabem que a maior e a única alegria duradoura, segundo o pregador, que experimentou todas as alegrias da carne, todas as alegrias de honras, todas as alegrias que o homem pode experimentar, a conclusão dele é: tudo é vaidade, se não houver temor de Deus na vida do homem e daquele que serve a Deus. Ele, portanto, continua: Deus plantou, está escrito, eu vou ler aqui, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A eternidade está posta no teu coração, e a vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos dizem glória a Deus? Viver para Ele, deixar que Ele faça a sua vontade, isso vai dar significado à nossa vida, ao nosso conhecimento, aquilo que fazemos, a direção da nossa vida, os propósitos, os projetos, as bênçãos, seja qual for a idade, seja qual for o momento da vida, Deus na direção da nossa vida, nós teremos significado, teremos esperança. A esperança não está nas coisas, não está nos projetos propriamente ditos, em si mesmo, nada eles são. A esperança está no Deus que nos dá esperança, no Deus que dirige a nossa vida, no Deus que nos dá os projetos a serem realizados e feitos. Pequenas coisas muitas vezes para algumas pessoas, mas que para Deus significa muito, porque é um projeto sobretudo de vida eterna. É um projeto de vida eterna, e aí a vida não será monótona, não será enfadonha, e nós poderemos então seguir vivendo uma vida excelente, esperançosa, porque a excelência está nos projetos de Deus na nossa vida, na vida daquele que teme a Deus. Há um plano de Deus para a nossa vida. Sigamos esse plano, esse projeto de temor, de pedir direção, de estar na presença de Deus, que Deus realize a seu tempo, no tempo dEle, tudo aquilo que Ele quer fazer, e a nossa vida
vai ter uma perspectiva de eternidade, e essa perspectiva nunca vai sumir, nunca vai desaparecer. A morte não será propriamente um problema, mas uma mera passagem. Estaremos para sempre com o Senhor. Se morrermos, como diz a palavra de Deus, então nele temos a confiança da vida eterna em Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Aí está o plano de Deus para a nossa vida, e começa por aí: ter esse Deus, viver para Ele, deixar que Ele faça a sua vontade na vida, e a vida então terá significado, e nós poderemos então seguir. Mas abandonemos esses problemas que são postos, e que eu vou tentar sintetizar bem rapidamente, por Salomão. Primeiro, fazer as coisas por inveja, para tentar ultrapassar os outros pelos outros. Não, façamos o melhor para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, e aí o nome dele realmente será exaltado. Que nós possamos também deixar a preguiça, que Salomão fala de tolice. A tolice é pior ainda. Se é tempo de Deus, e no tempo de Deus, trabalhando, podemos auferir os frutos dessa vida que Deus tem para nós. Vamos trabalhar e vamos fazer, nada por ganância, mas para a glória de Deus e para o bem que Deus reservou para todos nós nessa terra. Vamos prestar atenção para o companheirismo, fazer as coisas uns com os outros, nos juntarmos. Certamente, como diz a Bíblia, o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. E aqui a metáfora, ou a figura melhor, é a do casamento, marido e mulher, mas não só eles. A 3ª dobra, o Deus vivo, que faz realmente esse casamento ter sentido, a presença de Deus. E aí o homem não será isolado, porque, queridos, não basta ser casado para não estar isolado. Quantos lares vivem uma vida de isolamento? O homem, ele é um tirano por um lado, ou por o outro também não há unidade a partir da mulher, mesmo vivendo os dois debaixo do mesmo teto. Mas o que a palavra de Deus fala é em unidade, sermos um só corpo, estarmos juntos. Assim também em igreja, fazendo o projeto de Deus, não solitários, não em solidão, não buscando popularidade, holofotes, como diz a palavra do Senhor, mas a glória do nosso Deus sobre a nossa vida. Eu quero, já partindo para o encerramento, trazer um texto de apoio muito interessante. Ele está, e é muito conhecido, 1 Coríntios 10, 31, muitos conhecem esse texto, e diz exatamente assim: portanto, quer comais, repita comigo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, bem forte, ou façais qualquer outra coisa, e agora todo mundo unissonamente, fazei tudo, aponte para o alto, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Fazei tudo para a glória do Senhor, que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, que a nossa vida tenha o verdadeiro sentido, que é esse, que tudo seja feito para a glória do nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo.